Olá, tudo bem? Bom, nós vamos conversar hoje sobre um tópico muito interessante. Da outra vez eu dei uma pequena introdução sobre alguns conteúdos relacionados com a existência de Deus, do ponto de vista filosófico. E hoje eu vou introduzir mais um tema que eu acho interessante a gente conversar a respeito. O tema de hoje vamos falar sobre aquilo que chamamos de perguntas existenciais. O que são perguntas existenciais? Perguntas existenciais são algumas questões que estão diretamente relacionadas com o cerne da nossa existência, não é? Uma das perguntas existenciais é, na verdade, você refletir sobre a tua própria existência. Por que você existe? Não é? Por que você existe? Em outras palavras, quando nós refletimos sobre isso, nós precisamos saber, de alguma forma, imagine se você não existisse no mundo. A pergunta que poderíamos lançar é: o mundo seria melhor? Seria pior? Seria o mesmo? Não faria nenhuma diferença? Não é? Essas são perguntas que a gente precisa refletir a respeito. Porque se o mundo seria melhor se você não existisse, então, de alguma forma, a tua vida é um pesadelo. Então, alguma coisa não está bem contigo, alguma coisa não está bem com a tua existência. E o fato de você existir, sabendo que o mundo seria melhor na tua ausência, então já traz consigo ou traz para ti uma grande responsabilidade, não é? Alguma coisa então deve ser mudada no sentido de você retificar aquilo que de alguma forma te faz criar um pesadelo para o mundo. Mas se você acha que pela sua existência o mundo tornou-se melhor, então também precisa refletir o que você faz de diferença, que te faz achar que na tua ausência o mundo então poderia ter perdido algo importante, né? E se tu achas que com ou a tua presença, ou sem a tua presença, então o mundo permanece o mesmo, não há nenhuma diferença, então a pergunta é: por que você existe? Por que você existe? Não é? Então, se nós lançarmos essa pergunta do ponto de vista científico, quando dizemos científico, não no contexto geral, mas talvez no geralmente aceito, porque também esse termo de dizer que isto é científico ou não é, na maior parte das vezes, muitas teorias que nós chamamos de científicas são teorias de alguns cientistas, não teorias científicas como tal, porque a ciência, é, poderíamos dizer, talvez tem um caráter absoluto. Existe em todos os campos e tudo aquilo que é científico, não importa a área onde é explorada, toda a ciência é uma ciência universal. Não existe contradições na ciência. Então, o que faz com que haja contradições são as teorias de alguns cientistas que discordam dos pontos de vista de outros cientistas em prol do mesmo assunto, não é? Mas então, quando nós olhamos para aquilo que eu geralmente aceito, por exemplo, no mundo científico, tentar explicar a nossa existência, poderíamos talvez nos pautarmos pelo método naturalista. Nós existimos porque viemos a partir da evolução e acabamos de alguma forma nos tornando espécies mais elevadas de desenvolvimento e por critérios de seleção natural acabamos nascendo, não é? Acabamos nascendo. Ou talvez poderíamos optar pelo método mais direto, que olha, eu existo porque de alguma forma num ponto do tempo meu pai e minha mãe se juntaram e me trouxeram à existência. Só que nós poderíamos lançar essa pergunta de uma outra maneira, não é? Se foi essa a causa que te trouxe à existência, então precisamos refletir em alguns aspectos por detrás disso. Por que você acha que essa seleção natural só contribuiu para que você existisse e não existir uma outra pessoa que não fosse você? Ou talvez diríamos o seguinte: por que você acha que teu pai e tua mãe, ao se juntarem, teve que nascer você e não nascer uma outra pessoa? Às vezes você pode não ser o primeiro filho, então por que você não se tornou o primeiro? E veio nascer no tempo em que você nasceu? Ou talvez, por que você não se tornou o teu irmão mais novo?
Ou por que não nasceu uma outra pessoa que não fosse nem você, nem teu irmão mais novo, nem qualquer pessoa da tua família que você conhecesse? Em outras palavras, estamos a dizer que a tua existência, em termos de como é que posso dizer? Em termos de conveniência, não sei é o termo certo, conveniência, né? É muito milimétrica, né? A possibilidade é muito milimétrica, porque nós sabemos até quando falamos sobre a questão da fecundação, o que acontece e tal, que faz com que alguém exista, não é algo assim de ânimo leve, né? Aquilo é como se fosse uma batalha, né? Como se fosse uma batalha, até que um ganhe a batalha e trazer a existência. Então a pergunta é, por que tinha que ser exatamente você a nascer, né? E será que a nossa existência, na verdade, deve-se unicamente à ação dos nossos pais? Se assim for, então poderíamos dizer que a nossa existência resume-se à decisão deles. Só que, pelo que a gente sabe, os nossos pais, antes da nossa existência, nem sonhavam que poderíamos existir, nem sabiam que tipo que gênero da pessoa, de que espécie essa pessoa será, que ia nascer, se seria uma pessoa normal ou talvez seria uma falha genética por aí que talvez nem chegaria a se tornar pessoa. Eles normalmente não sabem, né? Não sabiam. E da mesma forma também você não tem como explicar o porquê de ter nascido exatamente você. Então, nesse contexto, o fato de você não saber explicar por que nasceu exatamente você, e também o fato de os teus pais não forem capazes de explicar isso, então já é motivo para você começar a refletir de que existe uma entidade ou talvez uma força que tem uma capacidade maior de decidir, né? Que de alguma forma trouxe essa possibilidade de encaixar as peças de tal forma que você viesse a existir. Então, nesse contexto, a tua existência não se deve a ti mesmo, não se deve a teus pais, então também não se deve a fenômenos naturais, mas deve-se a uma outra coisa que decidiu, uma outra coisa, uma outra entidade que decidiu que você existisse exatamente no tempo em que você existiu, na família onde você nasceu, e de alguma forma estamos a dizer que a tua existência não é acidental, a tua existência foi planificada. Porque a existência acidental não está a encontrar uma explicação clara. Não está a encontrar uma explicação clara para permitir que você exista. Então, nesse contexto, quando nós vamos para a Bíblia vai mostrar que nós existimos por conta da criação. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz: fez Deus, ou seja, criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. E depois de os criar, a Bíblia diz que os abençoou e disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e encham a terra. Então o homem foi criado saindo das mãos de Deus, mas depois foi dado a permissão para ele procriar, nascer filhos até encher a terra. E a partir daquele momento você diria: olha, eu não fui criado por Deus. Quem foi criado é Adão e Eva, mas eu nasci de meus pais. Sim, se você nasceu de teus pais, porque a ordem foi dada desde o princípio de que a partir daquele momento a existência de outras pessoas dependeria do processo da procriação. É por essa razão que quando você vai para o livro de Atos, capítulo 17, versículo 26 até 28, vai mostrar que Deus é quem criou todas as coisas e de um só fez toda a raça dos homens que existem e vivem na terra. Até os distribuiu de lugares e de habitações para que eles, mesmo que tateando, buscassem a Deus e achá-lo, porque Ele está perto de cada um de nós. Então, por hoje nós refletimos sobre essa questão. A outra questão que nós vamos refletir é sobre o porquê de você estar vivo hoje, não é? E por aí muitas outras questões que nós vamos trazer, mas pelo menos a reflexão de hoje é sobre o porquê de você existir. Então, você existe exatamente porque você foi planificado. Você foi planificado e a Bíblia diz que você foi planificado por Deus. Mais adiante nós vamos ter mais outras provas que nos ajudarão a explorar este tópico de tal forma a entendermos o que significa ser planificado por Deus, não é? E qual é a prova que nós temos, quais são as evidências que nós temos de que na verdade nós somos um plano da parte de Deus. Espero que Deus possa te abençoar e te ajude, e também deixa seus comentários, deixa também suas perguntas aí, e assim vamos fazer
um tipo de conversa, não é? Um tipo de conversa refletindo sobre esses aspectos existenciais. Obrigado, até mais.